Eu conversei com algumas pessoas, conheci um pouco mais, me fizeram perguntas, eu respondi. Foi realmente muito bom. E conheci alguns medos. Medo, por exemplo, de água fria. Eu não sei quem sou. Mas medo, por exemplo, de subir naquele tobogã lá no alto. Vi gente olhando lá, é medo. E vi gente com medo, mas enfrentou o medo, não deixou o medo dominar. Foi lá, escorregou, voltou. Fiquei impressionado com o filho do Gaspar, nunca sei quem é quem. E ele subiu, Benício subiu correndo, o Gaspar saiu correndo atrás. Quando o Gaspar chegou lá em cima, o Benício já estava embaixo. Muito esperto. Aí o Benício fez, tá feito. Mas foi realmente muito bom. A gente conheceu, por exemplo, um lado que eu não sabia da Ana Carla. Que paciência. Que paciência a Ana Carla teve de esquentar a água em tampa de garrafa térmica e coar café, e todo mundo lá, 5, 6, 7, até 10 pessoas, eu quero café. Ela teve que distribuir e multiplicar o café com as pessoas, ela com uma paciência muito grande. Então eu achava que a Ana Carla era mais nervosa, mas ela teve muita paciência. Eu conheci esse lado que eu não sabia. Foi muito bom o encontro e razão para nós conhecermos, e precisaríamos de outros encontros para eu sentar com outras pessoas e conversar e conhecer e ser conhecido também. Hoje de manhã, o pastor Selmi falou que para caminhar 87 anos na visão do reino de Deus é preciso... Vamos lá, meu povo, como é que diz o... Vamos lá, meu povo. Diz o André, vamos lá, meu povo. Então, para caminhar com a visão do reino de Deus, 87 anos é preciso ter um propósito. Faltou ter não é? Ter um propósito. E agora de noite eu quero convidar os irmãos para meditar de que para nós caminharmos, não é? Para nós costumava funcionar. Funcionou, está lá. Mudou. Para nós caminharmos na visão do reino de Deus durante 87 anos é preciso cuidar. Se não cuidar, não avança não. Eu quero ler um texto aqui que eu aprendi recentemente. Eu gosto de falar que eu aprendi e observei coisas da Bíblia, porque tem sempre algo novo que a gente aprende. Lá em 3 João, na terceira carta de João, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 2, verso 3, não, é 2 mesmo. Se você tiver dificuldade de achar a terceira carta de João, é logo seguindo a segunda carta de João. Tá? Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Essa é a visão do ancião, do presbítero. O presbítero ao amado Gaio. O ancião era uma pessoa de respeito, era uma pessoa experimentada, era aquele que exercia atividades pastorais. Hoje o pastor está meio confundido com a administração da igreja e outras atividades, mas naquela época o pastor, o presbítero, o ancião eram pessoas que cuidavam das ovelhas. E aqui ele se apresenta desta forma, João se apresenta desta forma, e se apresenta cuidando. Não é?
Deu problema aqui. Achei. Ele se apresenta cuidando de Gaio. Quando ele fala ao amado Gaio, deveria ser aquele pastor, aquele que representava, que cuidava da igreja. E ele tem nesta carta uma visão pastoral mesmo, de cuidado com a igreja. Ele fala, por exemplo, da alegria que ele tem em ver o seu amigo Gaio, ele andar na verdade, na palavra, obedecer a palavra. Ele fala do cuidado que Gaio tem com os missionários itinerantes. Ele estava, pessoas que viajavam de igreja em igreja naquela época, viajavam. Amado, verso 5, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Verso 8, portanto devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Eles passaram pela igreja, então eles precisavam de hospedagem, precisavam de alimentação, e ele elogia os crentes daquela igreja pelo cuidado que tem com esses irmãos missionários itinerantes. Agora, o propósito da carta é alertar Gaio contra uma pessoa, Diótrefes, que está no verso 9. Escrevia algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia, sabe aquele crente mandão que gosta de mandar? Não, aqui quem manda sou eu. Eu já conheci crente assim, ainda bem que isso é só lá em Istambul, aqui na igreja não tem não. E ele era assim, e não gostava, devia se incomodar com aqueles crentes, porque ele não gostava de acolher, não conseguia acolher esses crentes itinerantes, esses missionários. E tem mais, falava mal de João, não aceitava a liderança de João. E Gaio, João escreve a Gaio para que ele tome cuidado. E ele diz assim: quando eu estiver aí, eu vou conversar com ele, né? E quando eu estiver aí, eu vou conversar com ele. E pede para Gaio fazer o seguinte: não imite o que é mal, verso 12, não, verso 11, não imite o que é mal, e sim o que é bom. É interessante, tem muita coisa dos dois lados, do bom e do ruim. Se você quiser ver coisas boas aqui na igreja, tem de montão. Jesus disse que os nossos olhos são, né, transmitem o que a gente tem no coração, e a gente vê o que tem no coração. Mas se você quiser imitar o que é mal, também tem. Mas João diz para cuidar dessa pessoa que, de uma certa forma, prejudica ali a comunhão da igreja. Então o propósito da carta era alertar Gaio sobre Diótrefes. E essa ideia de cuidar da igreja, de cuidar dos crentes, de cuidar das pessoas, é uma ideia muito presente na Bíblia. Talvez nós não tenhamos falado muitas vezes desse olhar da igreja, de olhar para a Bíblia com esse propósito. O pastor Sandro, ele organizou eu não sei, uma gerência, não sei como é que fala ali na Junta de Missões Nacionais, que é para cuidar dos missionários. É o SIM, Cuidado Integral dos Missionários. Eu e a Glauceide estamos sendo treinados para cuidar de missionários, fazer pequenos grupos com missionários, ouvir, conversar com eles. No início do ano eu conversei com um jovem depressivo que estava abandonando o campo, e precisei conversar com eles. Então os nossos missionários às vezes sofrem, precisam de alguém para conversar, e o SIM, ele tem esse olhar para os nossos missionários. E existe um livrinho, um material produzido pelo SIM, que coloca o cuidado do missionário em 6 dimensões: espiritual, emocional, físico, familiar, educacional e financeiro. Então é preciso olhar para essas pessoas. Imagina só o missionário, pregador, valente, ele espiritual,
ele está lá e de repente ele é um gastador, gasta mais dinheiro do que devia. Esse desequilíbrio financeiro com certeza vai atrapalhar a vida familiar e a família e o trabalho missionário dele também. Então é preciso um equilíbrio, olhar essas dimensões espiritual, emocional, físico, familiar, educacional e financeiro. Todas essas dimensões fazem parte da vida do missionário e fazem parte da vida do crente também. Eu conheço um missionário, pastor, que estava muito ruim de saúde, e ele então foi orientado por uma pessoa que entende de exercício, de alimentação, e foi supervisionado, começou a fazer exercício. Resultado, ele está muito melhor com a sua saúde e tendo mais condições de realizar o seu trabalho. Então nós aqui precisamos cuidar da nossa vida. A Bíblia fala sobre o cuidado e fala mais do que imaginamos. E eu quero observar algumas coisas aqui com os irmãos hoje, né? Isso aí eu já falei. E está meio lento, né? Ou eu que vou deixar para lá. É preciso cuidar da sua saúde física, porque a oração de João: peço a Deus que tudo corra bem com você e que você esteja com boa saúde. A sua saúde, a saúde física de Gaio era importante para exercer o trabalho dele ali. E é importante que a gente tenha saúde para ser crente. Um bom crente precisa de uma boa saúde. Ele precisa fazer visita, ele precisa orar, precisa de tempo para estudar a Bíblia, ele precisa de muita coisa. Ele precisa ele deve vir no culto de manhã, no culto à noite. Ele precisa participar das atividades da igreja. Os adolescentes precisam, as mensageiras do rei que se reúnem aqui no meio da semana. Então tem muita coisa para ser feita no trabalho da igreja e as atividades normais que a gente tem. Então nós precisamos de saúde. Vamos ver aqui esse homem. É o escurinho aqui? Rapaz. Deixa eu voltar lá, porque eu apertei demais aqui, atrasou, né? Então, João orienta Gaio para que ele esteja bem com a sua saúde. É importante que você faça isso. Olha só o que a Bíblia trata desse assunto. Paulo orienta Timóteo para tomar uns goles de vinho, porque ele, para problema de saúde e problema do estômago. Então cuide do seu estômago, cuide da sua saúde. Timóteo era depressivo, era uma pessoa muito ansiosa, e Paulo orienta ele lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 3, por causa do seu estômago e de frequentes enfermidades. E Paulo fala a Timóteo, por exemplo, que ele devia, por exemplo, cuidar não só do corpo, mas também cuidar do espírito, que deve ser bem cuidado, porque quando cuidamos do corpo, não é somente com exercício físico. Você olha para o Rodrigo assim, de repente pensa assim: não, o Rodrigo é que tem saúde. Mas nem todo mundo que tem o corpo do Rodrigo tem menos saúde do que ele, não é? Mas é preciso, preste atenção numa coisa: cuidar com a alimentação. Tem gente que não tem hora para comer, tem gente que come qualquer coisa, e um dia a conta chega, a pessoa fica com resfriado e não consegue curar o resfriado, não é? Por exemplo, uma coisa muito interessante da alimentação é que no Velho Testamento Deus tinha alguns animais que o povo não podia comer. É claro que entrava a questão cerimonial, mas era um cuidado com o povo também. E nós ouvimos aqui domingo passado pela manhã uma palavra muito dura
para nós banirmos o açúcar da nossa dieta. Foi a Selma que falou isso aqui. Então tem gente, não, eu uso aquele açúcar demerara, mas entra no traquina, entra nos biscoitos que é cheio de açúcar e gordura. Então tu precisa cuidar da sua alimentação, comendo coisas boas. Outra coisa importante é dormir. Meus filhos, eu tenho 2 filhos que não me puxaram, porque eles não dormem tarde, acordam cedo, e eles não têm um sono regular. Eu tenho um sono regular. Se tem uma coisa que eu faço direito é dormir, não é? Então, tem muita gente que pensa assim: eu não preciso dormir, e troca a noite pelo dia. E por que você precisa dormir? Porque os hormônios que dominam o seu corpo à noite são hormônios que levam você a dormir, que trabalham dentro dessa esfera de atividade. Você já foi ao médico, o médico perguntou: eu estou com uma dor. O médico já te perguntou: isso é durante o dia ou à noite? Faz diferença, não é? É importante, por exemplo, fazer exercício, porque o sedentarismo é muito difícil, é o acúmulo lento de detritos perigosos nas artérias. Então, nós precisamos cuidar do corpo, porque ele é o santuário do Espírito Santo. A Bíblia diz, que o nosso corpo é o santuário e ele precisa de ser cuidado. E Paulo disse a Timóteo que o exercício físico tem algum valor, mas é preciso cuidar também do seu espírito, porque a piedade tem valor para tudo, porque tem promessa de vida. Então cuide do seu corpo de forma preventiva, de forma pontual. E a saúde não é porque hoje você está aqui e não está sentindo nada. A saúde, nós precisamos dela quando nós ficamos doentes. E quando você fica doente e se recupera rápido, quer dizer que você tem saúde. Você tem saúde. Então a saúde não é porque você não espirra. A saúde é quando você precisa dela, ela deixa você equilibrado. Então cuide da sua saúde física. Cuide também da sua saúde emocional. Cuide também da sua saúde emocional. Esse é um assunto que a Bíblia trata de uma forma muito grande. Nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. E é interessante que eu, como pastor, antes de ter uma esposa psicóloga, antes de trabalhar nessa área, nós olhávamos para as pessoas e queríamos que as pessoas tratassem da sua emoção. Mas muitas vezes nossa argumentação era rejeitada. E muitas pessoas acham que não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. E a gente olha assim e sabe que tem alguma coisa diferente naquela vida. A gente sabe que tem alguma coisa atrapalhando. Então é preciso cuidar, porque a saúde emocional, ela é importante para o bom funcionamento do corpo e da vida espiritual. Vamos ver algumas passagens, você pode lembrar de outras. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aí ele diz no versículo 10 do Salmo 46: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sabe que tem muita gente que precisa de um culto agitado porque não consegue ter paz. Imagina só a Natália levando a igreja nesse momento tranquilinho. Tem muita gente que não aguenta isso não. O seu coração está tão agitado que ele precisa de uma agitação, não é? Precisa cantar: o nosso general é Cristo, ele vai para lá e vem para cá, fica animado. Hoje o culto foi bom, mas o culto é bom cantar: o nosso general é Cristo, mas tem gente que não consegue parar, aquietar, esperar Deus resolver o problema. Isso é uma questão emocional. É uma questão emocional, cuide dela. Não é? Ele ainda diz assim, a Bíblia: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele te susterá. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Todos os dias. A palavra susterá aqui Ele concede
a medida correta de força, de orientação, para você superar aquele momento da sua vida. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, muito difícil isso: não fique ansioso por coisa alguma. Tá? Eu acho isso muito difícil, mas está aqui na Bíblia. Apresente a Deus a sua ansiedade, e a paz que excede a todo entendimento guardará o seu coração. Então são exercícios que a gente precisa fazer. Ainda vem o apóstolo Pedro e diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vós. Então é preciso conhecer a si mesmo. É preciso você de vez em quando desintoxicar. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não passei da igreja, que já passou, agora tem só outra oportunidade, né? Às vezes chegamos aqui na igreja e rimos, abraçamos, isso é importante. Ou então chorar com alguém, ter alguém para você chorar, abrir o seu coração. Você precisa entender, por exemplo, a sua própria natureza. Tem gente que é eufórico e agressivo, né? Tem gente que gosta de se mexer e aí olha para o marido está lá em pé, caladão, durão, né? São naturezas. A gente precisa entender quem nós somos. Você não é errado em ser quem você é, só precisa depender do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo controlar a sua vida. Então cuide da sua saúde emocional, permita que o Espírito Santo tome conta do seu temperamento. Você não está errado em ser como é, mas precisa do Espírito Santo. Não pense que certinho são pessoas caladas como a Camila, não. Às vezes a pessoa calada sofre porque é calada, como sofre aquele que fala muito, né? Ainda bem que a Liceia nem liga, ela vem, abraça, fala, né? Mas nós somos como nós somos. Eu conheço uma pessoa calada, fala pouco, e uma vez eu falei para essa pessoa: você tem um problema muito sério no seu coração, você tem um ódio muito grande no seu coração. A pessoa ficou com ódio de mim só porque eu falei isso, né? Ela era caladinha e a gente olhava para ela, ela olhava assim com aquele semblante. A gente precisa cuidar da nossa vida emocional, mas precisa também cuidar da sua santidade. Santidade é uma coisa que a gente precisa cuidar. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo diz aí que nós fomos chamados para sermos santos. Então, a forma como lidamos com o pecado é importante para nós cuidarmos da nossa santidade. É isso que João faz aqui. Olha para Diótrefes, ele tem lá os seus problemas na igreja, mas cuida dele. Eu olhando, eu li e reli esse texto aqui, né? Eu estava observando que, na verdade, João quer que Diótrefes seja cuidado. Então vamos cuidar, por exemplo, disso. Por quê? Porque a forma como Gaio iria lidar com Diótrefes estava determinando o seu pecado ou a sua santidade. Porque às vezes nós lidamos com o pecado do outro pecando. A gente peca quando lida com o pecado do outro. A gente fala mal, a gente ignora, a gente abandona para lá, a gente diz uma série de coisas, e a gente peca quando, ao invés de cuidar do pecado do outro, e às vezes de cuidar do nosso pecado, a gente continua pecando, e a gente olha: Senhor, me dá santidade, e a gente olha para o irmão: eu não faço isso. É pecado. Às vezes a pessoa precisa do nosso abraço, da nossa ajuda. Então, cuide da sua santidade. A maneira como você lida com o pecado é a maneira como você vai cuidar da sua santidade. E muita gente acha, por exemplo, que o diabo é que tenta a gente. Na verdade, pecado é uma atitude consciente e intencional de todo crente. Não transmita, não faça como Adão, que disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não faça isso, porque se você pecou, se você tem pecado, entenda que isso é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Tiago diz que o pecado, a nossa tentação, é algo que está no coração
e a cobiça dentro do coração, ela gera o pecado, e quando gera o pecado, quando o pecado é consumado, ele gera a morte. Então, João diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e fazemos de Deus o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Paulo alerta o seguinte: afaste-se de toda forma do mal. E nós fomos chamados, por exemplo, para administrar bem toda a multiforme graça de Deus. Para cada forma do mal, a graça de Deus tem uma forma de combater. Então nós precisamos zelar pela nossa santidade, observando o nosso pecado. E o nosso pecado não é só quando nós fazemos as coisas que achamos que é pecado, é quando nós desobedecemos a Deus e deixamos de obedecer a Deus. Isso é pecado. Então é muito simples, por exemplo, evitar o pecado. É só obedecer a palavra de Jesus, porque Ele diz: quem me rejeita não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue a própria palavra que falei. É isso que nós precisamos entender. E assim nós vamos ver que quando Paulo estava falando dos exemplos do passado para que o povo de Deus pecasse, ele diz: você que está de pé, cuidado para que não caia. Não é? Então é para nós cuidarmos, ficarmos alertos, sóbrios, como fala o apóstolo Pedro. Nós precisamos também, a Bíblia fala de uma coisa muito interessante: cuidar da saúde financeira. Mas a Bíblia fala isso? Fala. A saúde financeira não é ter bastante dinheiro. Eu queria ter bastante dinheiro, mas não ter preocupação. Saúde financeira é a forma como você usa o dinheiro que tem. Então, é você, usar de forma intencional a maneira como você emprega o seu dinheiro vai mostrar a sua saúde financeira. Pastor, o cartão de crédito é um problema. Não é, é você que não sabe usar o cartão de crédito. Não é? E tem pessoas, por exemplo, que não sabem se conter, gastam que não tem. Eu conheço pessoas assim, e isso é um cuidado nosso, intencional. E Paulo, ele usa uma figura muito interessante em 2 Coríntios, a figura da semente. Aquele que semeia pouco, pouco colherá; o que semeia com fartura, colherá com fartura. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Por isso, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ele está falando que toda vez que você entrega a sua oferta, como era o contexto ali de 2 Coríntios 9, você está semeando graça e colhendo graça. E isso não é feito com alegria, não por constrangimento, é feito com alegria. Então a forma como nós lidamos com o dinheiro é a forma, mostra a nossa saúde financeira também, porque o apóstolo Paulo nos orienta a viver com contentamento. Lá em Filipenses 4 ele diz: eu sei viver com muito, sei viver com pouco. E ele diz também que o amor ao dinheiro é a raiz, é a razão de todos os males. Então há muitos pecados que a gente comete por causa do amor ao dinheiro. E a palavra amor ali no grego é filargia, é o lugar onde a gente põe o coração. Isso quer dizer que tem muita gente pondo o coração no dinheiro, o coração no dinheiro, e isso traz muitos males. E quando a gente faz isso, a gente fica doente e precisa cuidar da nossa vida financeira, lidar com o dinheiro de uma forma espiritual, e assim nós podemos viver melhor. Eu conheço uma pessoa, um amigo meu dizia, quando precisava comprar, ele tinha uma regrinha de 3 pontos: eu vou comprar. Agora ele perguntava: eu preciso?
eu posso, eu quero, aí se contrariasse esse ritmo, essas palavras, ele não comprava, não gastava o dinheiro dele. Por isso que ele juntou bastante dinheiro, né? Eu preciso, eu posso, eu quero. Então cuide da sua saúde financeira. Um outro assunto que a Bíblia fala muito é cuidar dos relacionamentos. A Bíblia gasta muitos versículos para isso, não é? E nós então vamos cuidar dos nossos relacionamentos, como a Bíblia nos fala. Eu posso cuidar, como o caso de João falou a Gaio, acolhendo os nossos missionários. O pastor Selmia, um tempo atrás, aí falou dos missionários, que a gente precisa prestar atenção. O SIM cuida dos missionários. Nós precisamos acolher os missionários. Nós precisamos também acolher os irmãos da própria igreja. E Paulo fala lá em Gálatas para nós ajudarmos e acolhermos os nossos irmãos e ajudarmos os nossos irmãos, principalmente os domésticos da fé. Nós precisamos cuidar, e vemos a igreja primitiva, a igreja antiga, lá no Novo Testamento, que eles não tinham problema em se desfazer dos seus patrimônios para ajudar pessoas. O dinheiro era administrado pelos apóstolos. Então não quer dizer que eles vendiam tudo que tinham, e então você tem seu apartamento, você tem o seu carro, você tem o seu patrimônio, e de repente tem gente precisando, eu vou vender tudo que tenho, e no domingo seguinte era você que estava aqui na fila. Na verdade, era algo administrado de acordo com a necessidade dos crentes. Era essa a visão dos crentes. Eles cuidavam, acolhendo, eles cuidavam do relacionamento, amando as pessoas. Não vamos nos cansar de fazer o bem, disse o apóstolo Paulo. Ele disse também: levemos as cargas uns dos outros. Então, cuidar dos relacionamentos não é somente estar aqui na igreja e dar um sorriso, é sentar junto, é andar junto, é perceber as necessidades, é se dispor a suprir as necessidades. O nosso relacionamento é importante aqui na igreja, e é ele que fortalece a nossa comunhão. E uma das formas de cuidar é amando o próximo. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Um dia o pastor deu oportunidade para os crentes recitarem os versículos importantes na sua vida, os versículos bíblicos, e cada um começou a recitar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E assim foi. De repente levantou lá um garoto e falou: amemos alguns aos outros. Não é? Não é assim. Amemos uns aos outros como eu vos amei. Então, não é só amemos uns aos outros, amemos uns aos outros como eu vos amei. Nós temos também cuidado com a saúde familiar. Família é algo muito importante. Se os irmãos prestarem atenção, nós vamos ver que de cada tema desse dá um domingo para falarmos. Então, na demonstração desse cuidado, João usa a figura de filho. É como o meu filho, eu me alegro como o meu filho. No verso 4 ele diz aqui: não tenho maior alegria do que essa de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. São filhos obedientes que estão andando no caminho certo, e ele usa a figura do filho, da família, do cuidado que os pais têm com os filhos. E isso faz parte da nossa vida, de olharmos para o equilíbrio familiar também. Quando Paulo falou lá aos líderes, né, aos líderes, falando a Timóteo, ele falando aos líderes da igreja, ele disse que o bispo seja esposo de uma só mulher e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito.
Ele estava falando de um contexto em que a família não era valorizada e que tinha muitas pessoas, muitas famílias ali com vários problemas. São pessoas que chegavam daquele mundo sem qualquer orientação e entravam na igreja. E agora era preciso esse tipo de orientação. Lá no livro de Salmo diz: se o Senhor não edificar a casa, muitas vezes nós esquecemos de orar pelos nossos filhos, pela esposa, pelo marido. Nós precisamos orar. Muitos pais trazem os filhos para a igreja, mas não levam os filhos a Jesus. É diferente. Não é só trazer para a igreja. Eu conheço uma senhora que dizia, ela já faleceu, e ela dizia: 6 filhos, todos eles criados na igreja. Não é possível só criar na igreja, é preciso levá-los a Jesus. Levá-los a Jesus. E lá no Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor, sua família será uma bênção. Sua família será uma bênção. Lá em Colossenses e Efésios, quando Paulo fala sobre a família, ele coloca aqui alguns princípios. Ele coloca a submissão, o amor, a obediência, a honra, a disciplina, a justiça. São princípios, são conceitos criados e fortalecidos na família. É importante que a gente cuide da nossa família, porque a família é a base da igreja, da sociedade, das coisas que nós temos na nossa sociedade. Então nós podemos olhar para esses conceitos falados por Paulo lá em Colossenses e Efésios sobre a família e olhar para a nossa família e perceber o que precisa fortalecer, o que está precisando melhorar. Então é importante que você cuide da sua família, né? Os conceitos bíblicos estão ali. Nós poderíamos ainda falar sobre o cuidado com a igreja, a saúde da igreja, a saúde espiritual, e outros momentos da nossa vida que precisar de cuidado. Mas eu quero contar uma experiência que eu e a Galceide vivemos. Eu tinha 26 anos, a Galceide 23. Nós casamos, fomos pastorear lá no interior de São Paulo. Fomos morar na casa pastoral, uma casa confortável, pequena, mas confortável. E o pastor anterior, ele morava ali, e ele tinha um jardim na frente da casa. Tinha uma roseira que dava rosas bonitas, que bonita aquela roseira. Lá no fundo tinha uma horta com cenoura, com morango, um pé de figo, tinha muita coisa ali, e outras verduras, era uma beleza. Cheguei a comer coisas dali. Gente, em pouco tempo o mato tomou conta de uma tal forma que a roseira morreu. E olha que roseira é uma planta forte. A roseira morreu. O morango acabou. O pé de figo estragou. Eu nunca vi isso. A verdura foi embora, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: falta de cuidado. Se a gente não cuida, o mato toma conta. Aí vai dar muito mais trabalho. Vai dar muito mais trabalho. E assim nós precisamos perceber que temos as áreas da nossa vida. Você pode fazer uma lista das áreas da sua vida e olhar e ver aonde você precisa ter mais cuidado. Então nós precisamos, por exemplo, cuidar do corpo. Precisa cuidar do corpo. Não é só tomar remédio, mas é de uma forma preventiva. Você precisa cuidar das emoções. É preciso cuidar das emoções. Não é somente eu preciso frequentar um psicólogo. Se for precisar, é bom, mas acontece que a gente precisa conhecer quem somos, né? Lidar com essas emoções que a gente tem guardado aqui. Tem gente, por exemplo, que não consegue chorar, e não consegue mesmo, né? E é claro que vai chorar com ferida, com dor do corpo, vai chorar de outra forma, mas é preciso conhecer as emoções. Você precisa cuidar da sua santidade.
Santidade é uma coisa que a gente decide todos os dias ser santo. Jesus disse, Pedro disse, repetindo o Velho Testamento, sede santos porque eu sou santo. E Pedro disse para nós deixarmos de para trás aqueles velhos hábitos. Santidade é uma coisa que nós cuidamos, se não cuidarmos, vai crescer muito mato, não é? O pastor falou hoje aqui, tiririca do prédio, eu fui ver o que é isso, não é? É uma planta que espalha com facilidade e muito resistente, que se não tomar conta, ela cresce, espalha e toma conta de tudo, né? E nós precisamos também cuidar das nossas finanças. Não deixe que a falta de dinheiro, a falta maior do dinheiro, porque nos falta dinheiro, é claro, né? Mas viva contente com o que você tem, com o que tem na sua vida. Você precisa cuidar dos seus relacionamentos. Quando eu estava no seminário, no primeiro ano, pastor, que ainda não era pastor da Igreja Memorial, mas mais tarde ele veio pastorear a Igreja Batista Memorial, que é o pastor Xavier, ele sentou lá com a gente e falou uma coisa muito interessante, que eu guardei até hoje. Olhe para este seminário, para as pessoas desse seminário, e se dê bem com todas elas. Não deixe, não leve rancor, não leve constrangimento de nenhuma dessas pessoas, porque são essas pessoas que você vai encontrar na sua igreja. Elas vieram de lá, e você vai encontrar essas pessoas na igreja. Então nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Se tem algum relacionamento estremecido, cuide disso, tá? Para que você não venha cometer pecados. Vamos cuidar da família. Então eu creio que para nós caminharmos na visão do reino de Deus mais 87 anos, nós precisamos cuidar, e as dimensões do cuidado estão aí, e podemos colocar outras, e é claro que este mês nós vamos falar, ou temos falado, outras questões que nós precisamos cuidar. É importante que a gente possa cuidar da nossa vida. Nós vamos cantar agora? Vamos, né?